Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí ao nosso último vídeo, tá, do RLS. Queria agradecer a participação de todos vocês e esse último vídeo vai ser um encerramento, né, de todos os casos que a gente discutiu. Como vocês podem ver, todo o curso foi construído aí em cima de 8 casos clínicos e eu vou recapitular e relembrar vocês tudo o que aconteceu nesses casos, o que a gente discutiu, né, para fechar e amarrar tudo isso. E também contar como que foram o desfecho desses pacientes, porque muitos desses casos são casos reais. Então, nosso primeiro caso, que era o caso clínico 1 da IHL, aquela paciente de 59 anos, mulher, dialítica, transplantada, que tem tudo de repetição e chega pra gente com um choque séptico, né? Essa foi a discussão que a gente fez sobre, primeiro, era um choque séptico de foco urinário, a gente discutiu sobre prescrição médica, né? Então aí o primeiro capítulo, a nossa aula inaugural, então a gente falou sobre prescrição geral. Depois a gente vê que essa paciente, ela evolui, né, com alterações no caso clínico, que a gente represcreve ela num outro contexto. Então, de novo, ensinando sobre prescrição médica geral, como que a gente maneja a profilaxia e todas essas coisas. Depois disso, a gente mostrou como que a gente faz evolução em UTI e avaliação sistematizada. Então, a gente pegou essa doente complexa, com várias disfunções orgânicas, e destrinchamos aí cada sistema dela, como que a gente faria essa evolução. Depois disso, no segundo caso clínico, JSK, era um paciente de 24 anos, homem, etilista social e tabagista, que durante uma festa da faculdade, né, fez aí uso de abuso de substância, né, de êxtase, e ele chega pra gente com uma hiponatremia euvolêmica aguda grave, fazendo uma crise convulsiva. Então a gente realizou correção da hiponatremia no paciente que estava com uma hiponatremia aguda grave, isso fez parte daí do capítulo de prescrição de eletrólitos. Depois disso, esse mesmo paciente, provavelmente por uma Holiday Heart Syndrome, fez uma FA de alta resposta com estabilidade hemodinâmica. E a gente discutiu como fazer a cardioversão elétrica sincronizada desse paciente, né? No capítulo aí de ACLS, BRAD e taquiarritmias. Depois disso, esse paciente, logo antes da alta, que ele recebeu fenitoína, um monte de coisa, ele evoluiu com uma ira, né? Por uma ANIA, né, na vigência aí da farmacodermia pelo antiepilético, e a gente fez toda uma discussão de um workup diagnóstico de NIA, né, como que a gente raciocina, como que a gente pensa nas principais causas, então a gente discutiu isso em cima desse caso. Depois disso, nosso terceiro caso, paciente MAF, mulher de idade desconhecida, o caso daquela paciente que teve uma BRAD com instabilidade, uma PCR no voo, um caso real, uma paciente que num voo teve aí uma descompensação cardíaca grave e que infelizmente depois ela foi para UTI num choque cardiogênico grave e acabou evoluindo a óbito 2 dias depois. Nesse caso, a gente discutiu primeiro sobre manejo de uma PCR num voo, né, que a gente tem recursos limitados, e uma PCR sem etiologia definida, e a gente fez um manejo conforme o ACLS, então no capítulo de PCR intra-hospitalar. Depois disso a gente conversou sobre manejo pós-PCR e também falou um pouco sobre prognóstico neurológico, no capítulo também de PCR intra-hospitalar. Por fim, a gente também, na verdade, retrospectivamente do ponto de vista cronológico, né, antes do ponto de vista cronológico, essa paciente, falando que ela começou com uma bradicardia, né, que foi o que gerou todo esse desenrolar. A gente conversou no capítulo de ACLS, BRAD e taquiarritmia sobre o manejo, né, de bradiarritmias com estabilidade hemodinâmica conforme aí o ACLS. Já no quarto caso, o paciente BHC era uma paciente de 45 anos, lúpica, que tinha uma nefropatia não dialítica e ela já tinha tido várias descompensações prévias desse lúpus, era uma paciente imunossuprimida. Primeiro a gente viu essa paciente fazendo um COVID grave, com TEP, com sepse, com um choque a esclarecer, né? E a gente fez aí o diagnóstico diferencial das diversas etiologias de choque nesse contexto, isso no capítulo de POCUS. Depois a gente tem essa paciente com uma nova piora hemodinâmica e a gente faz toda uma avaliação de fluido-responsividade, ainda no capítulo também de POCUS e fluido-responsividade. Depois essa mesma paciente tem alta, mas volta pra gente com uma pneumonia grave pós-viral, precisando ser sido entubada. A gente discutiu o manejo de viária nessa situação, no capítulo manejo de viária, e a gente também discutiu como seria a escolha e a melhor estratégia aí de fármacos para entubá-la, no capítulo drogas para intubação orotraqueal. Essa paciente acabou de ser entubada, e a gente vai ajustar o ventilador mecânico dela. Então a gente discute sobre ajuste básico de ventilação mecânica, no capítulo de princípios de ventilação mecânica. Depois essa paciente evolui com uma SARA grave, e a gente discute sobre o manejo da ventilação na SARA, estratégia de indicação de prona, o que é ventilação protetora, no capítulo de SARA. Depois, essa paciente tem alta e sobrevive a tudo isso e ela volta com um TEP pra gente. E a gente faz todo o workup diagnóstico e manejo inicial do paciente com TEP, usando como base esse caso, no capítulo de TEP, anticoagulação e broncoespasmo. Já o caso clínico 6, KLS, é um paciente de 65 anos, masculino, hipertenso, diabético, tabagista 30 anos, maço e obeso,
com altíssimo risco cardiovascular, que primeiro ele chega para a gente com um déficit neurológico súbito, e a gente discute sobre manejo e atendimento inicial de AVCI, e indica trombólise nesse caso, né, no capítulo de AVCI e hipertensão intracraniana. Depois disso, esse paciente, durante a vigência de trombólise, tem uma piora súbita, e a gente vai discutir sobre o manejo e aí de uma conversão hemorrágica, ainda no capítulo de AVC e hipertensão intracraniana. Esse paciente, depois da conversão hemorrágica, tem uma crise convulsiva. Esse paciente sofreu, hein? Ele tem uma crise convulsiva, e a gente discute sobre manejo e investigação de crises convulsivas, no capítulo de convulsão e cefaleia. Depois desse paciente que teve já crise convulsiva, conversão hemorrágica, ele evolui com uma síndrome de hipertensão intracraniana, por essa conversão hemorrágica, por esse sangramento intracraniano, e a gente discute sobre manejo e investigação de hipertensão intracraniana, no capítulo ainda de AVC e hipertensão intracraniana. Esse paciente tem alta, vai para casa, e ele volta, né, mesmo na vigência do AS, enfim, com uma dor torácica típica, né, um paciente com alto risco cardiovascular, que vem com uma dor torácica típica, poxa, e a gente discute sobre manejo de dor torácica, a gente fecha um diagnóstico de síndrome coronariana aguda com supra para esse paciente, no capítulo aí de urgências cardiológicas. Esse paciente tem alta, né, ele é tratado, e depois ele fica com uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né, residual, e ele volta aí pra gente, finalmente, com uma IC descompensada em perfil B. E a gente faz aí o manejo desse caso e discute no capítulo de urgências cardiológicas o manejo de IC em perfil B. A gente também aborda nesses dois capítulos conceitos aí de interpretação básica de eletrocardiograma. Caso clínico 7, ACL, um paciente de 51 anos, sexo feminino, hipertensão diabética tipo 2, que vem com um quadro de sepse, levando a uma CAD grave. Eu sei que a gente tem na cabeça do quadro clássico, né, do diabético tipo 1, muitas vezes uma descompensação, mas a gente traz aqui um paciente que tem CAD secundária a um diabetes tipo 2, um quadro infeccioso grave. Então a gente fala aí sobre todo o manejo de todos os pilares da CAD, né? A gente traz, vai acompanhando as nossas medidas e o efeito delas nessa paciente. Então, isso faz parte aí do nosso capítulo de CAD e estado hiperglicêmico hiperosmolar. Por fim, a gente fecha aí os casos com a Sabi, uma paciente de 41 anos, sexo feminino, que teve uma cirrose por HCV, que eu tratei esse HCV, mas a paciente continuou cirrótica, e aí ela já teve várias descompensações prévias. Então, no primeiro caso, a gente discute ela com uma cirrose descompensada em HDA varicosa. Então, a gente fala sobre todo o manejo e profilaxias dos pacientes com HDA varicosa no paciente cirrótico. Isso faz parte do capítulo de cirrose, insuficiência hepática aguda e pancreatite. Por fim, essa mesma paciente volta para a gente algumas semanas depois com um quadro de PBE, levando inclusive a uma IRA, né, no paciente cirrótico. Muitas vezes a HDA pode depois aumentar a chance de PBE e a PBE pode fazer IRA. Então a gente trouxe esse desencadeamento aí e a gente discutiu o manejo de PBE e IRA no cirrótico, ainda no capítulo de cirrose, insuficiência hepática aguda e pancreatite. Essa paciente, ela volta depois de uns 6 meses com um quadro de encefalopatia grave, tá? Precisa ser entubada, tudo. A gente faz esse manejo dela, um caso real esse paciente. E é uma paciente que, apesar da questão hepática, todos os outros sistemas orgânicos eram ok. Então, quando ela sai dessa descompensação, a gente consegue colocar ela na fila de transplante. Ela fica aí em primeiro lugar na fila de transplante, até chega um fígado para ela, mas ela tem uma incompatibilidade anatômica, tá? Então, acaba não sendo possível tecnicamente, ela continua em primeiro da fila, e aí começa a pandemia, e essa paciente infelizmente veio a óbito por um quadro de Covid-19, né, que não tem nada, assim, tem tudo a ver porque cirrótico é imunossuprimido e evolui pior, mas foi um quadro, assim, muito triste, porque a gente conseguiu tirar essa paciente várias vezes das compensações da cirrose, né, conseguiu colocá-la no tratamento definitivo, ela era uma boa candidata para transplante hepático, pela idade, pelas comorbidades, mas infelizmente aí durante a pandemia a gente teve essa intercorrência do Covid e teve esse desfecho aí desfavorável. Pessoal, essa é a ideia, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o curso, agradeço muito aí a participação de vocês. Quero que vocês notem que, apesar de muitas vezes a gente ir para assuntos mais complexos, a gente sempre quer trazer para vocês aí um básico do que um bom residente de clínica ou qualquer pessoa que está trabalhando com clínica médica tem que conhecer, né? A gente traz muito baseado a visão do especialista, então a gente trouxe diversos especialistas para trazer a visão da prática para vocês. E lembrar que esse material de vídeo, ele é complementar, né, aos textos que a gente basicamente faz o vídeo aí, sempre acompanhando o texto, mas o texto às vezes tem alguns detalhes a mais, ao mesmo tempo que também às vezes a gente traz alguns exemplos práticos no vídeo que não tem no texto. E esse material ele é muito melhor aproveitado se ele for complementado pelas questões que a gente traz e os flashcards. Então a gente dá essa sugestão para vocês.
Também estou à disposição de tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Podem procurar a gente aqui na plataforma, pelo Instagram, pelo site. Estamos aqui à disposição. Vai ser um prazer aí discutir um caso com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês sintam aí uma melhora na prática de vocês com os conteúdos que a gente trouxe. Qualquer sugestão que vocês tiverem também estamos à disposição. Valeu, pessoal!